Boa tarde, meus irmãos. Bondade de Deus sobre a vida de cada um de nós. Quero convidá-los ao estudo da palavra de Deus nessa tarde, e o nosso tema é este: não morra no deserto. Os desafios da fé. Meus irmãos, pensem bem nesse tema. Não morra no deserto. Os desafios da fé. Eu quero compartilhar com os irmãos aquela experiência narrada nas Escrituras, quando o povo de Israel ele está indo pelo deserto e ele se defronta com a terra prometida. Então, quando ele está diante da terra prometida, Deus o manda que envie 12 espias. Esses 12 espias vão, têm uma percepção de como é que é a terra, e eles voltam e dão um relatório. Nesse relatório, alguns têm uma atitude desanimadora, enquanto outros têm uma atitude animadora. Diante disso, muitos desanimam. E desanimando, eles negando-se a fé, eles acabam morrendo no deserto durante 40 anos. A Bíblia fala que tudo que está escrito, para o nosso ensino está escrito. Aquela narrativa mostra a nossa caminhada nessa vida. Nós estamos peregrinando pelo deserto. E nessa peregrinação, Deus nos promete uma terra que mana leite e mel. Deus nos promete bênçãos, Deus nos promete realidades espirituais que enriquecem a nossa alma. Em relação ao casamento, em relação à família, em relação à nossa intimidade com Deus. Mas, meus irmãos, nós temos duas posturas: ou lidar com os desafios da fé, ou acabar morrendo no deserto. Eis então o que o texto tem a nos ensinar. Abre, por favor, a sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13, a gente vai discorrer sobre a passagem, então a gente vai ler textos diferentes. Primeiro, a gente vai perceber qual foi a missão. Capítulo 13, no versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E então no verso 17 diz: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias da uva. Meus irmãos, aqui está a missão. Nessa missão, eles precisariam usar de uma coisa que a gente chama de racionalidade. Ter uma noção real do que precisava ser apresentado. E ali, então, eles vão ter uma noção dos pontos positivos e dos pontos negativos. Eles vão ter uma noção das recompensas, mas também uma noção dos desafios. Eles tinham que ver qual era a qualidade da terra. Se era uma terra boa, se era uma terra má, se era uma terra de montanhas, se era uma terra de planície, se era uma terra de florestas ou se era uma terra de desertos. Eles precisavam ver se era uma terra estéril ou se era uma terra produtiva. Eles tinham também que ter uma noção do povo, a força do povo e a quantidade do povo. Se era um povo fácil de conquistar ou se era um povo difícil contra quem guerrear. E eles precisavam ter uma noção de como é que eram as cidades. Se eram arraiais ou se eram fortalezas. Percebe aí a missão? Na nossa caminhada pelo deserto, nós temos que saber o que está acontecendo à nossa volta. Nós temos que ter uma noção correta daquilo que está diante de nós. Então você vai se casar. Você tem que pensar como é que vai ser o casamento. Você precisa ter noção de como é que é o cônjuge, como é que é a família do cônjuge, como é que é um custo de vida de uma pessoa casada. Você precisa compreender tanto a sua personalidade, as suas tendências, quanto a personalidade da outra pessoa, as tendências da outra pessoa. Então, ter noção do que está por vir pela frente é bom, é válido. Deus manda que a gente faça isso. Então, o Senhor nos fez como seres pensantes,
como seres racionais. E ele quer que nós usemos do pensamento, que nós usemos do raciocínio. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: antes de construir uma casa, senta e calcula. Então, meus irmãos, primeiro temos essa percepção. Agora, o fato de a gente ter uma percepção das coisas deve nos levar a pensar qual vai ser a nossa atitude ante essa percepção. Qual é a resposta que o povo vai dar? Observa, por favor, os versos 27 e 29. Versos 27 e 29, o povo responde da seguinte forma. Os espias. Os espias respondem da seguinte forma. Depois de andar 40 dias na terra, eles voltam e dizem assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. Eles vão apresentar o fruto da terra que eles haviam retirado. Observe o verso 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Meus irmãos, quantos homens trouxeram um cacho de uva? Está dizendo que 2 homens trouxeram um cacho numa vara. Percebe a fertilidade daquela terra? Um cacho de uva, 2 homens carregando. A gente aqui tem aqueles cachos de uvas que a gente pega com uma mão só. Ali parece que a abundância era tão grande que 2 homens carregaram numa vara um cacho de uva. Então, olha o relatório. Primeiro, o aspecto positivo, como a gente leu aí no verso 27, comprovando no verso 23. A terra é boa, é o que ele fala no verso 27. E mostraram o fruto da terra. Desculpe. Isso, exatamente. No verso 28, diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então eles mostram o aspecto positivo. A terra é boa. A terra mana leite e mel. Olha o fruto da terra. E eles mostram, então, um cacho tão grande que 2 homens carregaram. Só que eles vão mostrar agora o aspecto negativo. O povo é numeroso. A gente viu que tem vários povos. Eles citam aqui os amalequitas, os jebuseus, os amorreus. Eles falam dos filhos de Anak, que eram os filhos dos gigantes. E eles dizem assim: na montanha tem inimigo, na mata tem inimigo, na beira da praia tem inimigo. A terra é boa, mas, meus irmãos, percebe que tudo na vida tem um mais? Tudo na vida tem um porém? Olha, casamento é bênção, mas andar com Deus é maravilhoso, mas participar da igreja de Cristo é muito bom, mas sempre a gente vai ter os nossos desafios. Sempre a gente vai ter as nossas dificuldades. Sempre nós teremos os nossos obstáculos a serem superados. Meus irmãos, isso é um fato. Então, veja bem, até aqui está tudo bem. Está tudo tranquilo. Eles vieram e deram uma descrição do que era a terra e do que eram os desafios. Até aí eles fizeram tudo certo. Agora, diante disso, nós perceberemos 2 atitudes. E essa é a grande questão que vai fazer diferença. Se nós superaremos pela fé ou se nós morreremos no deserto. A diferença será a atitude. Observa, por favor, que tem a atitude do enfrentamento. Veja bem, nós temos a atitude do enfrentamento diante dos desafios. No versículo 30, diz: então Caleb fez calar o povo. Qual é a ideia? Quando aqueles espias chegam e aqueles espias falam dos desafios, o povo começou: Quando os espias começam a falar dos filhos de Anak, os gigantes, aí o povo começa: misericórdia. E quando vai falando que nas montanhas tem inimigos, que nas florestas tem inimigos, que ao lado do Rio Jordão tem inimigos, aí o povo começou a ficar assustado. Caleb precisa pedir silêncio.
O texto fala no verso 30 que Caleb fez calar o povo. Calma, gente. Calma, peraí. Gente, tentem me ouvir. Percebe? Fez o povo calar. E nisso que fez o povo calar, ele traz uma palavra de enfrentamento. Ele diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Meus irmãos, sempre que surgir alguma dificuldade, você vai ter uma de duas atitudes. A primeira atitude pode ser o enfrentamento. Meus irmãos, pensem bem nisso. Nós precisamos ter atitudes ousadas. Nós precisamos ter atitudes corajosas. Nós precisamos realmente ter atitudes de avançar. Tem pessoas que acabam se entregando, desistindo, acabam parando pelo meio do caminho e retornando. Meus irmãos, quem desiste não conquista nada. Quem desiste nunca avança. A primeira atitude é do enfrentamento. Nós precisamos lidar com os desafios da fé. Mas junto com a atitude do enfrentamento, também tem uma outra atitude. Observe, por favor, dos versos 31 a 33. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Caleb, atitude de enfrentamento. Os outros espias, atitude de desistência. Meus irmãos, olha, a missão foi dada. A missão era saber quais eram os pontos positivos e quais eram os pontos negativos. Eles voltaram e deram um relatório correto. Foi um relatório real. Mas diante desse relatório, há duas atitudes. Diante dos desafios que surgem diante de nós, diante das lutas, das dificuldades, meus irmãos, haverá sempre duas atitudes: enfrentamento ou desistência. A Bíblia é muito clara em nos mostrar isso. Em relação a casamento, tem os que enfrentam, tem os que desistem. Em relação à caminhada cristã, tem os que enfrentam e tem os que desistem. Pensem em pastores. Tem pastor que não fica muito tempo no ministério só, não. Ele fica pulando de ministério em ministério. Veja, talvez Deus tirou de uma igreja e colocou em outra. Talvez tenha sido Deus. Mas é para a gente pensar naqueles pastores que ficam ora aqui, ora ali, ora acolá. Será que não são pastores que desistem muito fácil? Porque se a gente ficar esperando um ministério confortável, a gente não cria raiz em ministério nenhum. Todos os ministérios têm as suas lutas. Enfrentamento ou desistência. A gente vê também irmãos em Cristo que acabam assim mudando de igreja, ora está aqui, ora está ali, e acabam não tendo raiz. Ou irmãos que têm até uma raiz, mas de repente, diante das dificuldades, diante das lutas, acabam arrancando a sua raiz, arrancando a sua história. Meus irmãos, precisamos parar e pensar. Às vezes, Deus direciona sim, claro que sim, sem dúvida. Às vezes, o tempo da pessoa numa determinada igreja terminou, ele tem que mudar de ministério. O pastor, Deus dirige dessa forma. Às vezes, o membro, de repente, o tempo dele naquela igreja também, por alguma razão, terminou, Deus direciona. Isso é verdade. Mas nós também precisamos refletir se, às vezes, nós não cometemos o erro da desistência. Se nós, às vezes, não nos negamos ao enfrentamento. E veja, eu estou falando de igreja local. Mas quanto a casamento, ora, Deus não direciona rompimento de casamento nenhum. Deus não direciona a falência nem a sabotagem de casamento nenhum. Então, para pensar. Deus te convida ao enfrentamento. Qual é o problema? Qual é o problema dessa postura que aqueles homens tiveram? Se você observar aqui, o finalzinho do verso 33, eles dizem assim:
E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles se viram como gafanhotos, eles se viram como fracos. Gafanhoto, ele é indefeso. Gafanhoto não tem força de ataque nenhuma. A abelha tem ferrão, o louva-a-Deus também tem a sua maneira de atacar, mas gafanhoto não tem maneira nenhuma de enfrentamento. Aí eles falaram, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos, e aos olhos deles também. Meu irmão, guarda um princípio aqui. Quando você se vê de uma determinada forma, você acha que todo mundo está te vendo assim também. A Bíblia diz que como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Quando você se vê de uma forma, você acha que os outros estão te vendo assim também. Eu aprendi uma frase que eu gostei dela. A mente mente para a gente. Pensa bem nisso. De repente tem uma situação na sua igreja e porque você acha que, que você está exposto, você pensa que todo mundo sabe o que está acontecendo com você. E de repente não é nada disso. Porque você se vê de uma determinada forma, você acha que todo mundo está te vendo assim também. Eles estão achando que o povo cananeu via eles como fracos. Não estão achando isso? Nós nos vemos como gafanhotos aos nossos olhos e eles também nos veem assim. Observa como é que o povo lá de Cananéia estava olhando para eles. Mantém sua mão nessa passagem. Olha Josué, capítulo 2. Josué 2, de 8 a 9. Desculpem, Josué 2, de 9 a 11. Diz assim: E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também os fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estão da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ora, passaram-se 40 anos, outros espias foram à terra prometida, chegaram em Jericó, e ali Raabe vai atender esses espias, e Raabe fala, olha, está todo mundo aqui com medo de vocês. A gente está desmaiando de medo de vocês. Qual é o ponto que eu estou colocando? Os primeiros espias achavam que eram gafanhotos aos olhos dos cananeus. Esses outros espias vão lá e eles descobrem que os cananeus estavam todos tremendo de medo do povo de Israel. Meu irmão, porque você se vê fraco, você acha que os seus inimigos te veem como fraco. Porque você acha que não tem força, você fica imaginando que os outros te olham como sem força. Percebe como é que a atitude de desânimo nos sabota? Como é que a atitude de desânimo nos enfraquece? Então, pensa bem nisso. A Bíblia fala que se te fizeres fraco no dia da angústia, a tua força será pouca. E qual é o problema? É que além de você se sabotar, você sabota aqueles que estão à sua volta. Voltando para aquele texto de Números, agora no capítulo 14, veja como é que más atitudes contaminam. Veja bem como más atitudes contaminam. Capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
Percebe como é que essa atitude de desistência, ela, além de te sabotar, ela sabota aqueles que estão à tua volta? Meus irmãos, atitudes assim contaminam, contaminam. Aquele povo estava esperando uma resposta dos espias. Os espias chegam e os espias começam a murmurar, e os espias falam de desistência, e isso contaminou o povo. Contaminando o povo vai ter que pelo menos 4 péssimas reações. Primeiro, murmuração. Meus irmãos, já pararam para perceber como é que, infelizmente, tem pessoas que são dadas à murmuração? Nada está bom, nada está o suficiente, a terra é boa, mas, e aí se entrega aos problemas. Ah, mas tem esse defeito, mas tem aquele defeito, mais a igreja isso, mais a igreja aquilo, mais o pastor isso, mais o pastor aquilo, mais o irmão isso, mais o irmão aquilo. Ô, meu irmão, murmuração. A terra é boa. Olha o cacho de uva. Olha, 2 pessoas trouxeram esse cacho de uva. Tem desafios? Tem. Mas como é que você vai fazer? Enfrentamento ou desistência? Enfrentamento ou murmuração? Aí a pessoa começa a murmurar do casamento, começa a murmurar da família, e isso contamina as pessoas. Quem está em volta acaba ficando contaminado mesmo. De repente, o cônjuge até queria lutar pelo casamento, mas você murmura tanto que ele começa a achar que é melhor desistir mesmo. De repente, o outro irmão na igreja estava até bem, não estava incomodado, mas você começa a murmurar e olha você contaminando o coração do irmão. Outra atitude que a gente vê aqui é a atitude de ingratidão. Poxa, foi para isso que Deus nos tirou do Egito? Ora, era melhor ter morrido lá, era melhor ter morrido no deserto. Meus irmãos, Deus fez tanta coisa pelo povo. Deus fez tanta coisa pelo povo. Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte e com braço estendido. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez pão cair do céu, fez água sair da rocha. Deus cuidou do povo nesse período todo. E olha a atitude do povo. Interessante que o próprio Deus vai repreender o povo por causa disso. O próprio Deus vai falar com o povo que, infelizmente, o povo vem fazendo isso já há muito tempo. Observa, por favor, um pouco mais embaixo, versículo 27, 26 e 27. Diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. O próprio Deus está dizendo: puxa, que ingratidão. Puxa, nada que eu fiz valeu a pena. Nada que eu fiz foi bom o suficiente. Meus irmãos, do jeito que às vezes as pessoas falam do casamento, parece que o cônjuge é um demônio. Parece que o cônjuge não tem nada de bom. Do jeito que às vezes os pais falam dos filhos, os filhos falam dos pais. Do jeito que às vezes as pessoas falam da sua igreja, falam do seu pastor, ou que o pastor pode falar dos seus membros. Poxa, parece que não tem nada de bom. Pura ingratidão, meu irmão. Cuidado. Os desafios movem o coração da gente a atitudes. Tem atitude de enfrentamento, mas tem atitude de desistência. A desistência cria murmuração, e a murmuração leva à ingratidão. Poxa, será que não tem nada de bom? Será que tudo é ruim? E, meus irmãos, além da ingratidão, nós vemos aqui a falta de fé. A falta de fé. Não, a gente vai perder para esse povo. As nossas mulheres, os nossos filhos serão levados cativos. E também a atitude de rebeldia. Vamos levantar um outro capitão. Eu não quero mais Moisés, não. Vamos levantar um outro capitão, e esse outro capitão vai levar a gente de volta para o Egito. A palavra de Deus está nos ensinando, meus irmãos. A palavra de Deus, como um espelho, está mostrando para nós situações que acontecem diante de nós e qual reação que a gente vai ter. Infelizmente, meus irmãos, pensem nisso. As más atitudes, elas contaminam. As más atitudes, elas trazem murmuração, ingratidão, falta de fé, rebeldia. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode superar essas realidades? E aqui eu queria pensar o desafio diante dos desafios. Redundância, né? O desafio
diante das dificuldades. E olha, Josué, Caleb vão me ensinar três atitudes que farão diferença. A primeira está no capítulo 14, olha o verso 7. Capítulo 14, verso 7. Aqui é Josué e Caleb que vão falar. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Em primeiro lugar, meus irmãos, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós devemos considerar a recompensa. O desafio é grande, mas a recompensa é maior. Pensa nisso. Tem aquela relação custo-benefício. Tem um custo, mas o benefício é maior. Ele diz: a terra é muitíssimo boa. A terra mana leite e mana mel. Olha o fruto da terra, um cacho de uva que 2 homens precisaram carregar. Meus irmãos, a terra é muitíssimo boa. Tem desafio no casamento, mas casamento vale a pena, é projeto, é presente de Deus. Seus filhos valem a pena, seus pais valem a pena. Meus irmãos, olha, com todos os desafios, a igreja de Cristo vale a pena. Essa igreja que você faz parte vale a pena, meu irmão. Ora, você vê que é uma igreja centrada na palavra? Você vê que é uma igreja que tem compromisso com Jesus Cristo? Você vê que é uma igreja que se esforça para que o reino do Senhor avance na terra? É terra muitíssimo boa. É uma terra que vale a pena. Não desanima, não desista. Não permita que a murmuração contamine a sua alma, que a ingratidão te impeça de ver que a terra é muitíssimo boa. Não haja com falta de fé, não haja com rebeldia. Em primeiro lugar, meus irmãos, considere o que está em jogo. Eu vou abrir mão dessas coisas? Eu vou jogar essas coisas fora? Poxa, o Senhor me tirou do Egito, o Senhor manifestou tantas maravilhas, o Senhor abriu o mar vermelho. Ora, o Senhor está me dando uma terra que mana leite e mel. A terra é muitíssimo boa. Em primeiro lugar, considere o que está em jogo. E olha, tenha certeza, vale a pena. Vale a pena. O Senhor honra. O Senhor tem bênção. Segundo lugar, ele diz o seguinte aqui, no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Junto com a perspectiva da recompensa, atitude de fé. Se o Senhor se agradar, Ele vai me dar essa terra. Se o Senhor se agradar, Ele vai me dar essa terra. Não importa quantos inimigos. Não importa o tamanho dos inimigos. Não importa a fortaleza das cidades. Se o Senhor se agradar, Ele vai me dar essa terra. Se o Senhor for comigo. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que tão somente a grande questão é essa: Deus está contigo ou não? Deus é com você ou não? É de Deus ou não é? A grande questão é essa. Se eu estou dentro da vontade de Deus, não tem desafio que não caia por terra. Não tem inimigo que eu não possa vencer. Não tem obstáculo que eu não possa superar. Atitude de fé. A Bíblia fala que se nós crermos, se nós confiarmos, tudo é possível ao que crer. Mas olha, às vezes o grande desafio não está fora de nós, não. Está dentro de nós. É o coração. É o coração amargurado. É o coração de murmuração. É o coração de ingratidão. Precisamos realmente fazer uma autoanálise. Precisamos nos humilhar diante do Senhor e permitir que o Senhor sonde o nosso coração e realmente colocar para fora o que está dentro de nós. Terceira atitude, pensar em não permitir nada que inviabilize a bênção na nossa vida. Olha o verso 9. No verso 9, ele diz assim: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Ele está dizendo assim, olha, tão somente não sejais rebelde. Não permita nada na sua vida que inviabilize a bênção. Meus irmãos, a questão é essa. Às vezes, o problema não é o tamanho do inimigo, não é a quantidade do inimigo, não é a fortaleza do inimigo.
A grande questão é que, de repente, em nós está havendo coisas que inviabilizam a bênção. Não sejais rebelde. Não permita pecado no seu coração. Não permita murmuração, não permita amargura, não permita ingratidão. Não sejais rebelde, não deixa nada que impeça a bênção do Senhor na sua vida. Deus tem maravilhas para fazer por nós. Ele promete assim: minha mão não está encolhida, que eu não possa salvar, meus ouvidos não estão surdos, que eu não possa ouvir. É os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que eu não vos ouça, de maneira que eu não vos salve. O problema não está em Deus. Nunca está em Deus. Às vezes é coração da gente. Não sejais rebelde. Não sejais rebelde. Sabe qual é o caminho de Deus? Quebrantamento. Humildade. Santificação. É isso que o Senhor usa para que as maravilhas aconteçam em nossa vida. E aqui, meus irmãos, nós finalizamos entendendo que há duas situações finais. Cada um desses dois grupos de pessoas vai receber aquilo que o seu coração desejou. Você vai perceber que os incrédulos receberam o que o coração deles desejou. E Caleb vai receber aquilo que o seu coração desejou. Observa, por favor, você está no capítulo 14, verso 2, o povo diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Tomara a gente tivesse morrido no deserto. Não foi isso que o povo desejou? Versos 28 e 29. Dizem assim: diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Eles desejaram morrer no deserto. É isso que seu coração quer? Você realmente quer abandonar seu casamento? Cuidado, rapaz, você vai morrer no deserto. É isso mesmo que você quer? Você quer realmente te impedir de ter raízes? Cuidado, rapaz, você vai viver uma vida, uma caminhada inconstante. Você nunca vai produzir nada. Você nunca permitirá que nada se produza na sua vida. Você realmente quer romper com suas raízes? Cuidado. Olha, um dos maiores juízos de Deus é dar ao homem aquilo que o coração pecaminoso deseja. É isso que você quer, morrer no deserto? Deus está falando: pois é isso que vai acontecer com você. Vai morrer no deserto. Desistência. Desistência só cria uma coisa: derrotado. Desistência só cria um tipo de pessoa: o derrotado. Mas veja, meus irmãos, assim como esses acabaram desejando isto, eles acabaram trazendo essa maldição para os filhos deles, que não tinham nada a ver com isso. Olha o verso 33. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Então, os de 20 anos para cima morreriam no deserto. E os filhos que tinham 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18 até 19 anos? O texto está dizendo que eles levariam sobre si a infidelidade dos pais. Eles ficariam rodando no deserto, esperando só aquela geração morrer. Percebe? Nossas atitudes, além de contaminar aqueles que estão à nossa volta, as nossas atitudes ainda acabam fazendo com que os nossos, eles levem sobre si as consequências dos nossos atos. Porque eles estão ligados a nós, o que acontece a nós, acontecerá a eles. Percebe? De repente, a sua atitude está trazendo contaminação ao seu meio. E as suas decisões acabam trazendo más consequências àqueles que lhe são próximos. De repente, a esposa vai sofrer pela má decisão do marido. O marido vai sofrer pela má decisão da esposa. Os pais pelas más decisões dos filhos. Os filhos pelas más decisões dos pais. Meu irmão, saia do egoísmo. Saia do coração duro, do coração rebelde. Saia da desistência, diante dos desafios, diante das dificuldades. Enfrentamento, superação.
Olha, como é que o texto diz? A terra é boa, considera que vale a pena. É muitíssimo boa. O que o texto diz? Se o Senhor for conosco, creia. O que o texto diz? Tão somente não sejais rebelde, não permita que nada inviabilize a bênção na sua vida. Assim como esses desejaram por um coração pecaminoso e acabaram recebendo o que o coração pecaminoso queria, Caleb, que desejou pela fé, que desejou pelo enfrentamento, ele vai receber aquilo que o coração dele também quis. Capítulo 14, verso 24. Deus diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Percebe que o Senhor honrou a fé de Caleb? Honrou a atitude de enfrentar? Honrou a sua atitude de valorizar a bênção, a terra é muitíssimo boa? De crer e de não permitir nada na sua vida que inviabilizasse a bênção? Meus irmãos, a palavra do Senhor tem algo a nos ensinar. Que essa palavra, de alguma maneira, seja um motivador de Deus no seu coração, seja um impulso, seja algo que te confronte, porque a palavra de Deus tem que nos confrontar. Seja algo que nos anime, porque nós precisamos nos animar. E seja algo que nos impulsione a conquistarmos uma terra que mana leite e mel, e que haja abundância de leite e de mel na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe.